E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o nível 909 das Backgrounds, Sensory Deprivation, ou privação sensorial. Dificuldade de sobrevivência 5, não seguro, infestação de entidades. O nível 909 é hostil e o arquivo foi trancado para proteção. As informações sobre o nível foram devoradas violentamente. Os observadores relataram remoção forçada de olhos, ouvidos, nariz e língua, realizado por uma entidade não divulgada. As vítimas permanecem conscientes após a mutilação. Transmissões recebidas das vítimas mostram respiração ofegante, ondulação úmida, raspagem. A comunicação pós-consumo mostra cheiro de sangue e ozônio e sabor acobreado. Crescimento dentário considerados anormais. Reporte imediatamente. E é isso, gente. Essa é a wiki do nível 909. Até um outro dia. Mentira, eu fiz essa piada em outro vídeo esses dias, inclusive. Vamos lá. Essa wiki é meio que o nível 12.1 das ideias. É uma wiki minúscula e muito enigmática. A tradução dessa wiki também não foi das mais fáceis. Inclusive, se você se perguntar o que seria ondulação úmida, não pergunta pra mim. E também não pergunta pra quem traduziu essa wiki pra português. Não sei o que seria ondulação úmida, mas foi a tradução que apareceu pra mim quando eu tentei traduzir a página do inglês pro português. Não entendi o que era, fui checar a página em português e eles mantiveram ondulação úmida. Então não ajudou muito. Mas a maioria dos textos dessa wiki é escrito pra parecer confuso mesmo. Alguns deles parecem ter algum tipo de erro, e isso me parece lógico. A proposta inicial da wiki, de dizer que ela foi trancada pra proteção e que as informações foram devoradas violentamente, mostram isso. Querem dizer que tá faltando informação mesmo, e a que a gente tem parece como se fosse um vazamento, um erro. Aquelas informações não eram pra estar ali, mas elas meio que estão. Aparentemente, essa wiki existe como um tipo de resquício. Existia uma wiki original, mas essa wiki foi trancada e as informações foram devoradas e o que sobrou é isso que está aqui. Tudo que eu pude entender desses pequenos textos ao entrar na wiki do nível 909 é que esse é um nível em que existe uma entidade nele, e essa entidade removerá os olhos, a língua, as orelhas e o nariz de quem entrar no nível, e as vítimas permanecem vivas após isso. Agora, o texto seguinte da wiki é dito que as vítimas fizeram transmissões, e dessas transmissões dava para escutar sons ofegantes, ondulação úmida, seja lá o que isso quer dizer. Talvez possa ser som de água, como se algo estivesse pingando, ou uma voz como se tivesse água na boca dessa pessoa, talvez indicando sangue pingando ou saindo da boca dela, algo do tipo. Enfim, sons de raspagem, isso é o que foi ouvido nas transmissões das vítimas. Agora, se esses sons são das vítimas em si, ou da suposta criatura do nível, ou uma de cada, pode ser que o som de raspagem seja da criatura do nível, pode ser que a ondulação úmida e o som ofegante seja das vítimas, enfim. E essa comunicação pós-consumo de quê? Pós-consumo da entidade, depois dela comer os andarilhos? Pós-consumo do nível consumir os andarilhos? Pós-consumo do andarilho, ele consome algo no nível? Como eu disse, a tradução dessa wiki não ajuda muito a gente a entender o que está acontecendo, e eu acho que nem em inglês isso daqui faz tanto sentido assim. Como eu disse, essa wiki parece ter um monte de resquícios de algo que estaria aqui antes, então as informações ficam realmente confusas. É pra ficar em aberto mesmo. Cheiro de sangue é relatado, sabor acobreado, e aí, no final, crescimento dentários anormais. E eu acho que esse crescimento dentário anormal é o que faz a gente tomar um norte. Eu acredito que essa comunicação pós-consumo seja tipo comunicação após o nível ter consumido o andarilho, porque após isso vem essa parada do crescimento dos dentes. Não faz sentido que esse crescimento se refira a outra coisa que não o andarilho. Pra mim, ao entrar no nível e após o andarilho ser mutilado, ele se transforma em uma criatura. Talvez o andarilho vire uma das muitas entidades que existam nesse nível, que também eram andarilhos antes, e talvez essas mesmas entidades sejam as que mutilem os próximos andarilhos que entram no nível. Mas assim, logo abaixo na wiki tem um adicional. Clique aqui para mais informações. E ao clicar, a wiki quase te dá um jumpscare. Eu não diria que é um jumpscare porque não tem som de áudio gemidão gritando na sua orelha. E também o jumpscare é meio que gradual, só não pula algo na sua tela. Aparecem letras ficando maiores e depois aparece isso na tela, com um texto escrito "Conte-me mais". E meio que é isso a wiki inteira. Aqui sim a wiki acabou. E por isso que eu falei que essa wiki é meio nível 12.1 das ideias. Só temos isso mesmo pra analisar. A não ser que seja aquele fenômeno lá que eu comentei há muito tempo atrás no canal, sem nem vocês lembram. Só o Zold vai lembrar dessa. De um fenômeno aí que eu nem lembro qual que era o número, que era uma página mó bosta e aí tinha escondidinho no final, no
cantinho, um negócio quase que não dava pra ver uma continuação pra uma próxima week, que aí explicava direito o que tava acontecendo, né? Eles tinham escondido o bagulho da pior maneira possível. Mas nessa week aqui eu me esforcei, eu cliquei em tudo que tinha nessa week pra ver se não abria um link a mais e não achei nada. Então não é possível que realmente tenha algum link a mais. E bom, essa week é dificuldade 5, infestação de entidades. Isso também corrobora pra teoria de que os andarilhos que entram no nível acabam virando essas entidades que crescem os dentes e tudo mais. Pode ser também que não sejam os andarilhos que já foram mutilados que mutilem os novos andarilhos que entrem no nível pra transformar eles em coisas parecidas com os outros. Pode ser também que exista uma entidade principal no nível, tipo uma entidade líder, e que é ela que mutila todo mundo que entra lá e faz essas pessoas virarem outras entidades do nível. E aí o nível seria separado em duas entidades. O líder, que cria as outras, e essas outras que seriam a ordem de entidades que tem no nível. Pode ser isso, pode ser outra coisa, mas a ideia leva mais ou menos a parecer que é isso. E pô, essa imagem dessa coisa, eu não consigo nem identificar direito o que é pra ser isso, mas é uma imagem meio bizarra. Não sei se isso seria o que os andarilhos que entram no nível se tornam, ou se isso seria a criatura em si que transforma os andarilhos nisso. Mas eu pessoalmente imagino que seja a criatura principal do nível que transforma os andarilhos em outras criaturas que a gente não sabe como elas são exatamente. Por que eu acho isso? Porque quando aparece essa imagem na tela, aparece escrito: conte-me mais. Quase como se estivesse tipo debochando. Ah, é isso aí que acontece? Então me conta mais aí sobre isso. Isso aparece logo após a descrição de como os andarilhos são mutilados e tudo mais. Então me parece talvez um deboche dessa entidade principal da Wiki. Tipo, me conta mais aí como que faz as coisas aqui. Sou eu que faço, hein? Se fosse um andarilho, não faz muito sentido. Porque pensa, os andarilhos já estão muito mal quando entram no nível. Eu não vejo um andarilho fazendo uma piada assim, me conta mais. A não ser que a mente dele seja muito dissolvida no nível. A mente dele vire outra coisa, ele vire uma criatura do nível e tudo mais. A mente dele se dissolva no nível e ele vire uma criatura que mentalmente pensa diferente também. Se for esse o caso, aí faria sentido. Mas eu gosto da teoria de que existe uma criatura principal no nível e ela que mutila os andarilhos pra fazer uma ordem de entidades no nível. Então, pra mim, eu gosto de acreditar que essa imagem é da criatura principal do nível. Sobre colônias e entidades, se as entidades do nível são andarilhos, de certa forma, a gente dá pra dizer que é uma colônia e uma entidade ao mesmo tempo. A gente só não sabe se esses andarilhos permanecem conscientes ou se a mente deles vai se deteriorando dentro do nível até eles virarem outra coisa e perderem a humanidade deles. Mas agora, se eles se mantêm conscientes, faz sentido serem colônias e entidades. De certa forma, eles são entidades, mas também são colônias porque também são andarilhos. Sobre entradas e saídas, essa wiki não tem uma aba sobre isso. Não sabemos dos níveis que trazem pra cá e também não sabemos se dá pra sair daqui. E nas pastas dos vídeos que eu já fiz no canal, eu até pesquisei sobre esse nível aqui pra ver se tinha alguma citação a ele, alguma entrada, alguma saída que eu já tenha feito em outro vídeo, e também não tem. Então realmente não sabemos de nada sobre isso. E uma questão interessante sobre essa wiki é por que os dados foram trancados pra proteção. Se os dados são trancados pra proteção, nós não sabemos como se entra no nível. Se não sabemos como se entra no nível, nós não conseguimos evitar entrar nele. A gente pode acabar entrando sem querer. Isso de certa forma forma um paradoxo entre aspas. Porque pensa, se eles contam pra gente como que entra no nível pra gente evitar, isso pode influenciar pessoas a entrar nesse nível. Porque tem maluco pra tudo. Eu tenho certeza que se o governo lançasse um comercial na televisão falando que você sabia que se você espirrar e arrotar ao mesmo tempo você morre? Certamente depois da transmissão a gente ia ter muitos casos de gente morrendo por aí. Que o pessoal ia testar. Eu não entendo como a humanidade funciona, mas certamente isso aconteceria. Mas não se preocupa, se você espirra e arrota ao mesmo tempo, você só tira print, não dá nada. Então fica nisso. O que realmente protege as pessoas? Não dar as informações para que elas não façam ou dar as informações para ela evitar. E eu acho que isso depende totalmente da entrada em si. Se a entrada for muito simples e ela puder ser realizada sem querer, é importante falar para as pessoas para que elas não façam sem querer. Agora, se a entrada é muito específica, você precisa fazer uma série de passos muito específicos para conseguir entrar, talvez seja melhor não falar, porque aí as pessoas não vão cair sem querer e falando, vai ter muita gente que vai querer tentar. Então acho que depende realmente do caso. E se eles não estão contando, talvez a entrada seja muito específica. Enfim, muitos enigmas e assim, vários níveis recentemente receberam subníveis. O nível 15 recebeu um subnível, foi um desastre, eu já fiz o roteiro aqui do nível 15.1 antes do roteiro desse vídeo aqui, mas não sei se ele vai sair antes ou depois, eu sempre mudo a ordem das postagens. O nível 39 também ganhou um subnível, o nível 24 também ganhou um subnível, a gente precisa fazer aí, e o nível 909 ganhou um subnível recentemente, o nível 909.0, talvez lá o nível 909 ganhe uma explicação do que tá rolando aqui, ou pode ser que o nível 909.0 só destrua o pouco que temos da wiki do nível 909, igual foi o nível 15.1 que ele destruiu o que a gente tinha da wiki do nível 15. Foi mal, ainda tô superando o nível 15.1. E o que é curioso é, eu fiz essa wiki aqui a pedido do mano Gabriel, que é membro do canal. Fiz porque ele afirmou que a wiki era curta, e depois do tempo que eu demorei
falei pra fazer o vídeo do nível 15.1, eu precisava de uma wiki mais curtinha pra ser o segundo vídeo da semana. Porque se eu tentasse editar um vídeo grande, não ia dar pra editar um vídeo grande. Hoje a gente tem um vídeo grande, foi o nível 15.1, então eu peguei o menor. Mas ele tá pedindo esse nível faz um tempinho já. E quando ele pediu a primeira vez, eu olhei e o nível 909 não tinha um subnível na época. Agora que eu resolvi fazer, ele ganhou um subnível. E assim, vamos pra aulinha de inglês. No começo da wiki, tá escrito File Truncated for Protection. Tanto eu, quanto a wiki em português que traduziu o nível 909, traduzimos como arquivo trancado para proteção. Mas truncated traduz para a palavra truncado. E é lógico que nem eu nem a wiki em português utilizando essa palavra, porque ninguém conhece essa palavra em português. Vai ter meia dúzia de gente aí assistindo o vídeo que reconhece essa palavra, mas a maioria das pessoas não conhece, nunca viu essa palavra na vida. E o trabalho de traduzir uma wiki do inglês para português é cheio disso, é um saco. Toda hora aparece uma palavra que você nunca viu na vida e você é obrigado a pesquisar por uma palavra similar para trocar. Uma palavra que as pessoas conheçam, porque não adianta eu ficar fazendo um vídeo falando um monte de palavra que ninguém reconhece. O pessoal vai sair do vídeo em 3 segundos. Então a gente trocou para a palavra trancado, que acaba servindo melhor nessa wiki. Mas a palavra truncado, que é original, significa algo como incompleto, com partes essenciais faltando. Cortado também é uma boa tradução para estar no lugar. Ou seja, o que a wiki quer dizer é: as informações do arquivo foram truncadas. Logo, as informações essenciais desse artigo estão faltando para sua proteção. Ele não está inteiro aqui. E dizer que o arquivo foi trancado acaba servindo. Dá a entender que travaram o acesso a esse arquivo e por isso tem poucas informações. Mas por que eu tô falando isso se independente da tradução original e de como foi traduzido, a wiki ficou totalmente entendida no vídeo? Eu tô falando isso porque o nome do subnível do nível 909 é untruncated, ou seja, não truncado. É como se o nível original, o nível 909, foi truncado, mas o subnível não. E isso dá uma ideia de que o nível 909.0 provavelmente vai responder tudo que essa wiki aqui deixou em aberto. Então, será que a minha interpretação desse nível aqui estará correta? Vamos descobrir no vídeo do nível 909.0. E comenta aí, truncado, se você assistiu o vídeo até aqui, pra eu saber quem assiste o vídeo até o final.